Começa agora mais uma edição do podcast Acontece na ZL, o podcast da periferia. E no programa de hoje, um programa especial. Ao meu lado, o jornalista Divaldo Rosa, que vai contar não só a história do Grupo Acontece, mas também um pouco da nossa conquista, né, Divaldo? Casa nova, estúdios novos, aliás, parabéns pela aquisição. Opa, Eduardo, você faz parte dessa história, né, do Grupo Acontece, né, que antigamente era Grupo Acontece de jornais e revistas, né? E até nós conversando antes, Eduardo, eu falei, poxa, mas o que nós vamos falar nessa primeira entrevista aqui agora na nossa própria casa, né? Um estúdio próprio que a gente fez com tanto carinho, com tanta determinação, né? Mas aí o que nós vamos falar? Não, vamos falar primeiro contando a história como iniciamos uma trajetória na área jornalística até culminar com o ano de 2023 com a montagem do nosso podcast aqui no coração da Zona Leste, né? Então foi essa conversa que tivemos, né? E que agora a gente vai desenrolar aqui com os nossos seguidores, né? Que estão nos acompanhando e que vão saber um pouquinho mais da história, da trajetória que chegou ao ponto de nós termos hoje um estúdio do Acontece na ZL, o podcast da periferia, aqui no coração da Zona Leste. Que bacana, Divaldo. Queria que você começasse contando um pouco da origem do Grupo Acontece, 27 anos, né, fazendo parte da Zona Leste de São Paulo, com muitas histórias, com muitas conquistas junto à comunidade, e você ali sempre atuante. Na verdade, Eduardo, eu não consigo falar sem antes mostrar. A primeira luta nossa foi a montagem desse jornal. O jornal Acontece Agora em São Miguel Paulista. Isso no ano de 1993, 94, por aí, nessa época. Um grupo de líderes em São Miguel achava que precisava ter no bairro um jornal que fosse atuante, que tivesse uma postura um pouco mais de oposição. Naquela época até tinha um outro jornal de um colega nosso. Porque é importante ter oposição, sim, né? Mas precisava de um jornal um pouco mais vibrante e que não fosse tão alinhado à gestão, à prefeitura. E o nosso jornal, então, nasceu nessa linha mais oposicionista naquela época. Então isso foi lá nos anos de 93, 94, e a primeira edição só começou a circular mesmo em 1995, tá? Então nós já estamos hoje aqui com quase 28 anos, e de lá para cá, aí foram outros jornais, como o jornal Folha do Itaim. Vou falar do bairro, né? O jornal Folha do Itaim, o Eduardo Micheleto, tem uma história muito bacana aqui para os nossos seguidores que estão aí nos acompanhando pelo canal do YouTube. Aliás, eu queria fazer um parênteses e pedir para que vocês que estão acompanhando essa entrevista, que vocês possam prestigiar o nosso trabalho, se inscrevendo aí no canal do YouTube, se inscrevendo e clicando no sininho logo acima, para você ser informado quando nós tivermos outras entrevistas. Porque a ideia desse podcast é estar falando semanalmente para o nosso público, trazendo para cá assuntos mais dinâmicos da região, sabe, Edu? Aquele assunto que merece um desenvolvimento maior. Dar voz à comunidade, né? Dar voz à comunidade. Falar sobre saúde, sobre educação, sobre transporte, segurança. Pautas locais, né? E aí, então, voltando para a história, né? Então, o jornal Folha do Itaim, ele foi o segundo que a gente que nós montamos. Na verdade, o jornal já existia no Itaim Paulista, um jornal que se chamava Folha do Itaim Paulista. Certo. Do saudoso professor Francisco, que era muito conhecido aqui no Itaim Paulista. Infelizmente, ele desistiu do jornal, né? Passado um tempo, e aí o jornal ficou parado. Então, quando eu vi que havia tido uma mudança na gestão na cidade e a subprefeitura, foi criada a subprefeitura do Itaim Paulista, juntando com a Vila Curuçá, então eu achei que era o momento de unir o nome Itaim Paulista com Vila Curuçá. Foi então que nasceu o jornal Folha do Itaim e Curuçá. Você conseguiu agregar os dois bairros, né? Eu percebi uma coisa lá atrás, que o jornal era muito bairrista. Então as pessoas não queriam um jornal de São Miguel falando dos assuntos do Itaim. Os moradores da Vila Curuçá não pegavam o jornal. Exatamente,
Depois, em seguida, aí eu lancei o jornal Guaianazes, Cidade Tiradentes. Que legal. Foi uma outra luta. Lá em Guaianazes tinha um camarada lá que ele achava que ele era o dono do bairro. Não podia entrar outro jornal do bairro, sabe? Era mais ou menos isso. E aí a fama era essa. Ninguém tem coragem, ninguém tem peito de jogar um jornal lá no bairro porque o fulano lá não deixa, né? Eu falei, não tem nada disso, né? Vamos soltar sim um jornal. Aliás, gostaria de te agradecer porque foi através do bairro de Guaianazes que nós conhecemos. Exatamente, foi nesse período que eu te conheci trabalhando como assessor de imprensa na subprefeitura de Guaianazes, né? E o jornal, naquela época, já estava, né, presente, mas a criação dele foi muito difícil. A criação ali, eu sofri terrivelmente ali, boicote local por conta do outro veículo que tinha no bairro. Hoje isso é tudo passado, o outro jornal eu nem vejo mais lá, mas o nosso jornal continua presente lá. E assim, como eu trabalhei em Guaianazes durante 5 anos, eu sei da força do seu veículo, né? Sim. Você tem uma representatividade local muito grande. E você abrange não só o bairro de Guaianazes, mas também a cidade de Tiradentes, que está ainda mais no extremo da cidade de São Paulo. Sim. Então, ele é muito importante para aquela região. Muito importante. Até porque eu acho que hoje, Eduardo, o jornal Guaianazes, Cidade de Tiradentes, é o único veículo regular que tem ali. Veículo impresso. Então, ele tanto atende ao bairro da cidade de Tiradentes, que é muito grande, né, e também muito carente, sim, como também as demandas de Guaianazes, né? Mas ainda continuando, o próximo passo nosso foi lançar o jornal Ermelino e Ponte Rasa, que na época aqui tem uma história ainda mais complicada. Na época aí a subprefeitura de Ermelino Matarazzo era sempre ligada ao vereador local, que naquela época era o Adolfo Quintas, né? E o Adolfo tinha uma certa oposição comigo, porque sempre achava que eu era candidato a alguma coisa, e o Adolfo não queria lançar de forma alguma que eu lançasse um jornal lá em Ermelino Matarazzo. E ele mandou fazer, o grupo dele fez um jornalzinho, né? E circulava na região. Eu falei, não, vou lançar um jornal. Já estavam te boicotando de volta. Nada, na verdade era assim, espaço... que o jornal acabava sendo uma trincheira política dentro do bairro, né? Mas assim, eu fui com muito jeito, né? E plantei a semente desse jornal. Hoje ele também é o único jornal ali, né? Mas assim, passando essa fase do jornal, aliás, antes de passar a fase do jornal, eu ainda tenho mais um produto. A revista, pra falar, né? Que é a revista Acontece Leste. Que de todos os produtos que eu lancei até hoje, o único que realmente a gente parou, agora no começo de 2022, foi a revista, porque a revista é mais seletivo, mais caro, né? A impressão muito mais cara, e aí eu percebi que não estava dando para carregar por conta da conjuntura econômica mesmo, não foi por outra razão. Mas por outro lado, você parou com a revista, mas migrou para as mídias digitais. Então, no caso das mídias digitais, já tem 15 anos que nós estamos com o portal Acontece Agora, né? Na verdade, o nome do portal é Acontece Agora Online. Então, esse portal, ele é atualizado diariamente, como se fosse um Terra, um UOL e tal. A diferença é que não tem essa abrangência, porque hoje, para você ter um portal, para ele alcançar multidões, você precisa ter um grande trabalho, uma equipe jornalística grande, você precisa ter redes de contatos, impulsionamentos, né? E nós não temos condições para isso. Mas o nosso portal funciona regularmente e tal. Porém, o alcance, aliás, de todos os sites de jornais, a gente tem já informações concretas sobre isso, é uma tendência de queda os sites, na medida que a rede social veio e abraçou, né? E incorporou e ganhou, engoliu, digamos assim, boa parte de todo o faturamento da mídia, né, mundial hoje, está concentrado hoje em quê? Na mão do Google e na mão do Facebook. Talvez 70% de tudo que se fatura hoje no mundo, né, em escala global, né? E aí você advém também indo de encontro com esse assunto das redes sociais. Você possui as redes sociais do jornal Acontece, a sua comunidade está em 1000 Grau, que é o maior sucesso, né? Sim. Número de acessos, seguidores. Sim. E você também mostra essa sua força como um influenciador digital.
Quer dizer, você também faz esse marketing de relacionamento. Como é que seria essa figura, Divaldo? Explica para os nossos seguidores como é que funciona esse seu importante trabalho nas redes sociais, porque essa é uma relevância muito importante. Você se reinventou ao longo do tempo. Olha, Eduardo, eu vou te falar uma coisa. Foi muito difícil você transformar a mente de um jornalista de jornal impresso e, de repente, ter que se amoldar para o digital. Foi extremamente difícil. Eu confesso para você que eu sofri muito com isso, tá? Porém, eu achava assim que era um caminho sem volta. Não significava parar o jornal, como até hoje eu não parei o jornal impresso. É um braço a mais, né? Exato. Mas era importante caminhar para mídias digitais. Uma tendência, né? E não né? só. No início era mais Facebook, depois eu tive que ir para o Instagram, né? LinkedIn, enfim. Hoje até essa última aí que está na moda, gente, o TikTok, né? Até o TikTok nós estamos presentes também. Mas assim, eu diria que a página que nós temos um maior alcance é na página Itaim Mil Grau, né? Que no Facebook nós temos mais de 120 mil seguidores. E no Instagram, mais de 60 mil seguidores. Porém, é lá que as coisas acontecem. Eu diria assim que a Itaim Mil Grau, ela é o centro da informação hoje na região do Itaim, São Miguel, Guaianazes. Ela é a maior rede social dessa região. Ela tem uma linguagem diferente, né? Ela é assim, tudo que tem de encrenca... põe naquela página, né? Nós temos editores que cuida da página, não sou só eu, né? Mas assim, nós temos assim, desde um pedido de socorro a um cachorro que se perdeu no bairro, né? Um documento que se perdeu e uma pauleira de um ladrão que invadiu uma residência, um comércio. Tudo isso vai parar lá, ou seja, é uma página, quase que uma página geral dos assuntos dentro da região, mas isso é muito bom porque nos dá uma conexão local muito maior hoje do que o jornal impresso, que já não tem, a tiragem não é suficiente para alcançar o tamanho da região, né? Que nós temos só no Itaim Paulista, nós temos mais de 250 mil habitantes. É muita gente. Então você imagina. Então, assim, o jornal, com a tiragem que tem hoje, ele não alcança todo esse público. Por isso que a rede social veio e tomou a dianteira. Muito embora a cara do nosso trabalho jornalístico ainda é o jornal impresso. Mas esse lado multiplataforma te coloca e te insere dentro de um mecanismo no jornalismo regional singular. Sim, vibrante, né? Hoje você se não é um dos maiores, você está naquele hall, porque é inovação. No caso do podcast, você tá sempre se recriando. Sim. Isso que é muito bacana em se ver dentro da comunicação regional, verdade, né? É verdade. Eduardo, eu acho o seguinte, puxar um pouco a sardinha para o nosso lado, mas eu acho que em termos de mídia impressa regional, eu não estou sabendo de nenhum outro grupo de jornais que tenha ousado lançar um estúdio podcast na estrutura deste que nós fizemos aqui, tá? Então aqui nós temos um estúdio aqui de ponta, equipamentos de última geração, câmeras, microfones, a estrutura geral toda muito bom, o local aqui ficou muito agradável. Aqui nós vamos poder receber qualquer pessoa, de um presidente da República a uma pessoa aí que limpa a rua e de repente a gente acha que é importante bater um papo com ele aqui. Divaldo, como é que nasceu a história, como é que nasceu a ideia de você criar um podcast? A gente sabe que hoje o podcast é uma ferramenta de comunicação extremamente popular, né? Ela se popularizou muito durante a pandemia, onde as pessoas ficaram cada vez mais em casa. E você se virou para esse caminho, veredou por ele, né? Fez 2 programas, entrevistou 2 pessoas importantíssimas da prefeitura, 2 personalidades importantes da prefeitura de São Paulo. E hoje você traz o estúdio para o teu bairro, para o coração da Zona Leste, da onde que você é conhecido. De onde veio essa ideia de trazer o podcast para cá? Eduardo, olha, eu tenho aquela mente de vanguarda. Eu acho que você não tem que ter aqui aquela resistência para as novas tecnologias que estão surgindo.
né? Não pode ser por aí. Você tem que falar assim, tá surgindo alguma coisa nova, isso é bom, isso vai trazer resultados, isso vai trazer mais engajamento para o nosso trabalho. Então você tem que abraçar. Se adequar, né? Se adequar. É claro que, novamente, saindo da mídia impressa, caminhando para um portal de notícia, o nosso portal de notícias tem mais de 20 mil reportagens nele. Então realmente, não é um site. É um conteúdo relevante, né? É um conteúdo super relevante. Aí depois as redes sociais e agora por último o podcast. E a gente não poderia ficar por fora, até porque todo mundo está montando o seu estúdio de podcast. Então todo mundo que quer estar na vanguarda da comunicação tem que avançar, no meu entendimento. Agora, nem todo mundo tem condição, tem coragem de sentar aqui, enfrentar o microfone, enfrentar a câmera, porque não é fácil. Não é fácil. Esse jogo aqui desses olhares que a gente fica aqui no começo um pouco ressabiado, não é fácil, mas são passos importantes que nós temos que ir galgando, né? Se quisermos continuar na dianteira da comunicação regional, no caso aqui da Zona Leste de São Paulo. E você falou esse seu lado de recriar. Quem te acompanha nas redes sociais já deve ter visto o seu trabalho, as suas reportagens na rua. Sim. Isso é muito legal, Edivaldo. Isso é muito bacana, porque você mostra em loco o que está acontecendo na cidade. Então são conquistas realizadas pela administração, são inúmeros pedidos também que acabam acontecendo através do jornal e que são encaminhadas para secretarias. Tem que ser feitas, né? Então isso é muito bacana, isso é muito legal ver o dono do jornal, né, a pessoa em si, lá em loco, mostrando o que está acontecendo. Então isso faz parte também da tua modificação e da sua recriação dentro do processo. Você usou uma palavra certa, né? Eu tive que me recriar nesse processo todo, né? Inclusive eu confesso para vocês que estão aí nos ouvindo aí e vendo essa entrevista, eu sempre tive muita dificuldade para falar em público. Apesar de eu ter o meu, digamos assim, meu carisma natural, mas eu sempre tive dificuldade. Mas eu achei que era o momento, né, na medida que está tudo se inovando, ou eu dava um novo passo, ou ficava para trás. No caso por exemplo, vídeos que eu sempre estou fazendo, mostrando as coisas que estão acontecendo na região, né? Recentemente eu fiz um vídeo mostrando uma série de obras, aliás, são vários vídeos que eu tenho feito, mostrando as obras que estão sendo realizadas, importantes obras de melhoria e que vão transformar a vida de milhares e talvez até milhões de pessoas aqui no extremo da Zona Leste de São Paulo. O último que eu fiz agora recentemente está falando de uma obra da Prefeitura de São Paulo, lá no Córrego Tijuco Preto, que fica ali no Jardim das Oliveiras, no Itaim Paulista. Por que eu fui lá mostrar aquela obra, Eduardo? Porque simplesmente a maioria das pessoas não sabe que aquela obra está lá dentro da comunidade do Tijuco Preto e só quem mora ali sabe que está acontecendo aquela obra. Mas para fora tem muito pouca divulgação. E tem uma premissa, né, Edivaldo? Nós que somos jornalistas regionais, nós sabemos que a grande imprensa não se interessa por essas pautas. Então tá aí o gargalo que você consegue pegar. Né? E aí, agora você pegou um tema que é exatamente o foco do nosso podcast. Por isso nós fizemos esse nome, Acontece na ZL, o podcast da periferia. Porque o nosso foco não é falar da cidade, do centro da cidade. O nosso foco vai ser falar das periferias da cidade, mas em especial da Zona Leste de São Paulo, que sozinha já é uma metrópole. Você pegar a Zona Leste, tem quase 5 milhões de habitantes, né? E, portanto, se nós adquirirmos aqui o status, né, de ser o canal de comunicação da Zona Leste de São Paulo, já está de ótimo tamanho, né, Eduardo? Então, por isso que a gente está focando na Zona Leste, né? O nosso objetivo é falar daqui, mas não é falar só de polícia, só de gestão, só de educação. Nós vamos abordar assuntos... Ser plural, né? Plural. E também não vamos ter, digamos assim, segmentação política. Nós vamos estar falando aqui tanto com pessoas
de direita, como de esquerda, de centro. O alvo não é esse. O alvo é aquilo que interessa para a Zona Leste. Falar das coisas boas, as coisas importantes, as coisas que merecem ser apreciadas na nossa querida Zona Leste de São Paulo. O importante é estar aberto ao diálogo, né, Divaldo? Estamos a favor da democracia, né? Vivemos num país democrata. E o jornal, como é um veículo, nós somos o quinto poder, o chamado quinto poder, a imprensa, né? Não deixa o quinto poder saber disso. Então, nós temos que trabalhar em prol da comunicação, em prol das pessoas, em prol da comunidade. E a importância disso é que você vá em loco. Coloca o pé no barro, não esmera esforços para estar lá. Divaldo, eu queria que você contasse um pouco dessas reportagens em loco. Porque isso é muito importante. Porque, às vezes, quem vê os seus vídeos não tem a percepção de como é que está a vida dessas pessoas, e também depois você mostrar isso e ver que o teu vídeo impactou a vida de milhares de pessoas e acaba ocorrendo uma melhoria naquele espaço. Olha, Eduardo, foi bom você falar disso aí. Recentemente, eu gravei um vídeo aqui no Itaim Paulista, na beira do córrego Itaim, ali próximo do centro do Itaim Paulista, só que num local onde tinha uma biqueira lá, né? Uma boca de drogados, um monte de pessoas sentadas ali e tal, né? E todos, quando nós chegamos naquele local, todo mundo ficou nos observando, né? Olhando atento e tal. Eu nem me preocupei, passei perto de todos eles lá, fomos lá, onde a gente queria fazer a gravação, gravei o vídeo, saí, normal. Quer dizer, esse era um local, digamos assim, inacessível para outra pessoa que não conhecesse o local. Como eu fui lá, eu sabia onde eu estava indo, né? Então nós entramos tranquilamente, fui com o meu carro, parei 50 metros de distância, gravei o vídeo tranquilamente. Nessa semana que passou, fiz um outro vídeo, só que quando eu fui gravar a situação lá, eu descobri que tinha um pequeno problema. Então antes eu corri, liguei para o secretário que cuidava daquela pasta, passei para ele o problema, ele mandou fazer uma vistoria no local, eu acompanhei a vistoria, levantamos o problema, realmente tinha problemas para ser resolvidos. Depois que foi resolvido o problema, aí eu falei, agora eu posso ir lá e fazer o vídeo. Entendeu? Então essa conexão com a comunidade, ela é muito legal porque ela me mostra muitas coisas que precisam ser feitas, porque a gestão pública, vamos falar aqui da Prefeitura de São Paulo, por exemplo, é uma mega estrutura e que muitas vezes quem está lá em cima, sentado e planejando e determinando a execução de projetos pela cidade, não tem como saber de fato como está sendo a execução desse projeto. E aí, os ouvidos é quem, como eu, que tem um network muito grande, tem uma rede social grande, então chega aos meus ouvidos muito mais rápido do que chega, às vezes, na cabeça, lá nos ouvidos de um gestor. Acaba sendo um fiscal do povo, né? Eu não gosto desse termo, né? Fiscal do povo. Mas assim, eu acabo sendo um interlocutor muito válido em que sou procurado para resolver problemas. Eu vou te dar um exemplo. Nesse mesmo córrego Itaim, recentemente, há cerca de uma semana atrás, uma pessoa entrou em contato comigo e falou, olha, ô Divaldo, você esteve aqui, fez aquele vídeo aqui e tal, só que nós estamos percebendo que aquele debaixo da ponte não mexeram ainda. Será que vai parar a obra? Você viu a importância? As pessoas te procuram? Eu, de imediato, entrei em contato com o secretário da CIURB, que é o Marcos Monteiro, que já foi entrevistado aqui por nós, e passei para ele o problema. Ele falou, não, Divaldo, não é nada disso, vai continuar assim. Aí me passou detalhes. Então, isso acontece no dia a dia nosso. Se não me engano, uns 2 meses atrás, eu fiz também uma reportagem mostrando um pequeno problema que estava atormentando a vida dos moradores de São Miguel, que foi o buraco lá na Avenida São Miguel, bem embaixo do viaduto Jacopêssego, né? Então, quando eu estava lá, eu cheguei e vi o buraco e não vi uma solução para aquela situação, eu falei, eu tenho que gravar um vídeo. E gravei esse vídeo, viralizou, né? Tá? Mais de 20 mil visualizações no primeiro dia que o vídeo foi ao ar. Então, em seguida, eu também já fiz a ponte com o secretário responsável pela obra e com a subprefeitura de São Miguel. Ou seja, para simplificar a história, em menos de 15 dias depois, foi fechado aquele buraco, né? E a pista foi reaberta parcialmente, mas já está funcionando perfeitamente. Então, eu acho que o papel do jornalista regional
que tem conexão local, que vai nas comunidades, que acompanha os problemas do local, é muito trabalhosa, mas é muito prazerosa também, porque você tem essa conexão, tem essa identidade regional. E é isso que a gente pretende jogar agora nessa nova versão de comunicação, que é através dessas entrevistas mais longas aqui no podcast Acontece da ZL. Você mencionou aí alguns casos, né, que você acabou colaborando através das entrevistas que você fez, mas ao longo dos 27 anos... Você deve ter tido inúmeros casos de conquistas para a população local. Inclusive, você tem até um quadro, né? Que mostra uma melhoria importante aqui para a região. E é importante mostrar, né? Sim. Que o teu jornal tem uma força dentro da comunidade e que beneficia, né? Na verdade, em 27 anos de história, a gente acumulou muitas... perdas, derrotas, mas muitas vitórias também. Porque isso é em todo inerente, né? Inerente, né? Você entra numa luta, entra para vencer ou entra para perder. Mas o importante é que você está batalhando. E eu participei de muitas conquistas aqui na Zona Leste. Eu vou para citar um exemplo. O mesmo falou que eu te dei um quadro, o quadro está aqui do lado, né? Deixa eu mostrar aqui para os nossos seguidores. Isso aqui é um jornal que foi feito em 1999, Zona Leste diz não ao cadeião. O que foi isso aqui? Foi uma luta antiga aqui dos moradores que queriam uma universidade pública aqui na região. E aí o Mário Covas, que era o governador na época, resolveu fazer um espaço grande que tinha na Águia de Aia, que o sonho dos moradores era ter uma universidade pública, e ele resolveu fazer um cadeião lá no local. Nós paramos a obra. Simplesmente, nós paramos a obra. Houve um insurgimento mesmo muito grande. Mas foi encabeçado pelo jornal Acontece Agora, né? Eu indo lá, conversando com as comunidades. Aí juntou outros líderes da região. Inclusive uma pessoa de uma memória incrível, que era o Padre Ticão, que também participou dessa briga, né? E aí, diversas outras lideranças políticas, Ana Martins, Adolfo Quintas, que era de Ermelino, e foi juntando toda aquela turma, né? Nairton de Castro, que era de São Miguel, juntamos uma galera muito grande e realmente paramos a obra lá. Quando o governador viu que não dava para enfrentar, chamou lá no Palácio uma comissão e negociou. Então, a partir de agora, nós vamos parar a obra do cadeião e vamos colocar lá uma ETEC e uma FATEC. E hoje está lá o Centro Tecnológico da Zona Leste, que é considerado a melhor escola técnica de São Paulo. E que é esse centro que está ali instalado na Avenida Águia de Aia. Essa é só uma luta. Se você me permitir, tem uma outra, Eduardo, muito importante também, que foi a luta pela... transformação dessa linha de trem que passa aqui, vem da Penha, passa por Ermelino, Matarazzo, Cangaíba, Ermelino, Engenheiro Goulart, São Miguel Paulista, né, Itaim, vai para Itaquá, enfim, essa linha de trem que chamava antigamente Variante Leste. Em 1900 e tralalá, nós estávamos muito decepcionados, a população muito decepcionada com os atrasos, com os problemas que tinha nessa linha. O eterno problema da CPTM, né? Isso. E aí nós resolvemos fazer um movimento, chamava Movimento Pro Metrô da Variante Leste. O que significa esse movimento? Nós queríamos um metrô de superfície onde está hoje a linha da CPTM. Onde estava já naquela época, com aquelas estações pequenininhas, sem escada rolante, sem nada. Nós fizemos um projeto bonitinho, incluindo 3 novas estações na linha. A estação da Vila Silvia, naquela época, que é hoje onde está a USP Leste. A estação do Jardim Helena, que é hoje onde está a estação Jardim Helena. E a estação do Jardim Romano, que hoje está lá. Então nasceu naquele projeto. E olha que a repercussão foi tão grande naquela época, que nós trouxemos o governador Mário Covas aqui na Associação Comercial em São Miguel, diversos prefeitos do Alto Tietê, de prefeito de Itaquá, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Suzano, presidente da Câmara de Mogi das Cruzes, todos deputados federais aqui do Alto Tietê também, que tinham 2 naquela época.
e eles vieram participar dessa reunião, e foi derivada daquela reunião que saiu primeira emenda parlamentar lá em Brasília para destinar recursos para o projeto de reforma dessa linha que antigamente se chamava Variante Leste, que hoje, se não me engano, é a linha Lilás, né, que faz essa ligação. Então hoje é uma linha moderna, as estações modernas, todas elas com acessibilidade, com escadas rolantes e tal, né? Então mudou totalmente o perfil dessa linha. Foi uma conquista iniciada também, que teve aqui as mãos do nosso jornal inicial. Então, quer dizer, hoje o que nós vamos fazer? Nós vamos trazer toda essa história de conquista da imprensa regional local, aqui do Grupo Acontece de Jornais, para culminar aqui com o Acontece na ZL, podcast da periferia, exatamente. E o que nós esperamos é que tenha papos, não só papo chato, coisa aí, às vezes aí de cobranças e tal, nós esperamos que tenha também papos interessantes, né? Um momento agradável, um momento de lazer, né? Outra coisa que eu quero te falar também, que vai ser interessante, nós pretendemos também locar esse espaço. Nós não vamos deixar esse espaço. É um espaço multiuso. Multiuso, que olha, amanhã vai ter uma pessoa, eu estou querendo fazer uma gravação de podcast e eu não tenho um estúdio. Será que eu vou ter que ir lá na Paulista, lá em Moema, né? Enfim, nas regiões mais nobres da cidade para ter um estúdio. Na Zona Leste tem. Preparado? Não, aqui vai ter. Aqui já tem um estúdio preparado que vai poder atender uma demanda local, com estrutura, com recepção, com estrutura, com equipamentos de ponta. Então, foi essa a nossa motivação. Agora, a motivação principal foi essa, de pensar que a comunicação ela é muito dinâmica e que de tempo em tempo ela vai mudando e vai trazendo novas ferramentas. E que se você não estiver preparado e antenado, né, nessas mudanças, você vai ficar para trás. E eu não queria ficar para trás. Pelo menos por enquanto, não. Legal, Divaldo. Bom, quem te conhece pessoalmente sabe do seu excelente networking, do livre trânsito que você consegue ter, não só em Câmara Municipal, Prefeitura, subprefeituras da região, enfim. Você é uma pessoa que consegue estar dentro desses órgãos municipais. Eu queria que você contasse um pouco, porque às vezes as pessoas que não te conhecem vão falar, poxa, mas como é que o Divaldo consegue esse contato, né? Será que o número cai no WhatsApp dele? Como é que seria isso? Queria que você contasse esse lado desbravador do Divaldo, porque isso também faz parte da personagem, né? Do personagem que você é. Eduardo, primeira coisa, eu não sou jornalista formado. Sou jornalista prático, eu sou formado em economia, sou formado em ciências contábeis, mas eu não sou formado em jornalismo. Então, todo o aprendizado que eu tenho... Mas é jornalista de coração. Na verdade, eu entrei numa vertente, eu tinha o dom para isso, mas eu fiz a faculdade errada. Só no meio do caminho que eu percebi que eu tinha realmente esse lado de comunicador nato, né? E eu falei, não, vou montar um jornal. Iniciei com o jornal lá atrás, o jornal impresso. Mas eu sempre fui um comunicador. Então, hoje eu tenho, é claro, tenho um network muito respeitado, né? Falo com qualquer pessoa, né? Tanto dos mais altos, graduado como o prefeito da cidade, o Ricardo Nunes, né? Que aliás eu quero mandar um abraço para ele, porque é um prefeitaço que nós temos aí na cidade que tem uma conexão e um respeito muito grande pela mídia local, né? Mas assim, eu falo desde o prefeito até a pessoa simples da periferia, né? Aquela pessoa que está dentro de uma comunidade e às vezes liga para mim e fala, Divaldo, tá acontecendo tal coisa aqui, o que eu faço, tal, né? E aí soma tudo isso, a rede social grande que nós temos e a trajetória jornalística na mídia impressa, e o resultado é isso, na verdade, uma super demanda nas minhas costas por informações genuínas aqui da Zona Leste. E vou te dizer uma coisa, até as grandes redes de TV, elas estão conectadas à minha página, por exemplo. De quando em vez me liga um jornalista, olha, eu vi uma pauta legal aí na sua página aí, você pode me dar uma fonte aí, você pode me ajudar, me mostrar o caminho para que eu possa fazer essa reportagem aqui e tal, né? Então, quer dizer, tem toda essa trajetória de trabalho e mais também, eu acho que tem um pouco assim do meu
da minha seu lado natureza. arrojado, né? Meu lado arrojado, atrevido. Inquieto. Quer que eu te conto um caso atrevido? Recentemente, né? Eu estive lá no Detal. Nós vamos começar agora o Causos do Divaldo. Um caos interessante. Eu recebi um convite para ir lá no Detal, né? Lá no Autódromo de Interlagos. Né? E fui, né? Não era um convite comum. Mas só que quando eu cheguei lá, eu vi lá a estrutura da Prefeitura de São Paulo e tal, e vi que o prefeito estava lá dentro. Eu falei, poxa vida, eu sou um jornalista, né? Eu quero estar aqui e fazer uma foto com o prefeito de São Paulo, né? Pois eu dei um jeitinho ali, eu fui parar lá dentro do camarote, né? Do prefeito, estava ele, a primeira-dama, né? A Regina, e outros secretários. Aí depois alguém perguntou, mas como você recebeu a credencial para entrar lá dentro do autógrafo, né, dentro do camarote do prefeito, dentro do autógrafo? Não recebi nada disso. Eu cheguei lá e com a minha vertente jornalística, né, de explorador, quando eu vi uma possibilidade, encontrei uma pessoa que me conhecia, opa, de você quer entrar? Quero entrar. Então, são coisas assim, parece que simples, mas que faz a diferença entre um jornalista apagado, reservado, e um jornalista mais atuante, né? Mais desbravador. Mais expansivo. Tudo bem que tem hora que você quebra a cara também, né, Eduardo? Tá? Faz parte, né? Faz parte. A margem de erro, Divaldo. É que nem uma pesquisa eleitoral. É 2 para mais e 2 para menos. Exato. Desculpa. Falando muito e a garganta tá falhando. Então, eu quero dizer para você, Eduardo, que essa caminhada jornalística, ela é assim, vibrante, emocionante, porque você está inserido no meio de tantas coisas acontecendo na Zona Leste, uma região tão vasta, e aí quando a pessoa quer, eu sou chamado para tudo que acontece na cidade de Tiradentes, em Guaianás, no Itaim Paulista, no Curuçá, no Jardim Helena, São Miguel, Ermelino Matarazzo, Penha, né? Porque isso, Itaquera, São Mateus, Sapopemba, né? Então, é um universo monstro aqui na região, né? E que a gente procura atender da melhor forma possível. A gente alcança? Não, de forma alguma. A região é muito maior do que nós somos, né? Mas nós somos aqui dentro, nessa imensa nação da Zona Leste. Somos muito fortes, né? Nós somos eu creio hoje, sem falsa modéstia, que nós somos a maior referência de mídia regional da Zona Leste de São Paulo. Um título que a gente adquiriu ao longo desse trabalho árduo de quase 30 anos. São 27 anos de história, são 4 títulos impressos, uma revista, um portal de notícias e agora um podcast. Então, todas essas conquistas... E a rede social. Com mais de 200 mil seguidores. Todas essas conquistas te dão um know-how e que te consolidam como um dos maiores veículos de comunicação regional da cidade de São Paulo. Sim. Então, isso te dá uma tranquilidade. As pessoas vão te procurar. As pessoas precisam ouvir o Divaldo. Sim. Entendeu? E aí depois elas vão ter a percepção que elas quiserem ter. E sabe de uma coisa, Eduardo? Não é que as pessoas precisam me ouvir, mas muitas coisas importantes que acontecem aqui são importantes para essas pessoas saberem. Essa semana passada, agora, eu estava falando com um vereador da cidade de São Paulo, e eu comentei com ele, olha, tem uma rua aqui que foi asfaltada, só metade da rua, a outra metade não asfaltou. Eu falei, como isso? Eu falei, é verdade, já colocou até a faixa amarela no meio lá, ou seja, deixou metade sem asfalto. Como? Puxa, eu preciso, me passa essa informação. Outro caso que aconteceu recentemente, também aqui na região. Uma rua era uma rua, são 2 ruas que uma continua a outra. É a continuação uma da outra. Na mesma rua passa carretas, caminhões pesados, ônibus todos os dias. Pois um determinado gestor mandou asfaltar a parte de cima da rua e a outra, só porque muda de nome, ele não mandou asfaltar. Então a rua tem um tapete na parte de cima e quando você sai daquela rua, entra aquela buraqueira na outra rua. Porque já estava o asfalto muito velho, mais de 30 anos de asfalto.
Aí eu liguei pro gestor, falei, olha, aconteceu isso aqui, eu acho que o seu engenheiro não sabia que uma Me ajuda aí, né? uma rua continua outra rua. Aí ele falou, puxa, vou passar lá pra programação. Então, ou seja, essas informações, quem tem é quem está aqui com o pé no barro, correndo as comunidades, interagindo com a população, ouvindo essa população. E muitas vezes o cara não sai e liga para um 156 para fazer uma reclamação. O cara entra na minha página, ele faz uma denúncia, ou o cara pega o meu celular em um grupo de WhatsApp, ou porque alguém passou, ou porque alguém falou de mim, ou no meu próprio Instagram, né? E a pessoa entra lá e manda mensagem para mim pelo direct pedindo ajuda. E é assim que eu fico sabendo de todos esses problemas da região. E você mencionou um caso interessante, junto à comunidade, né? As pessoas, não asfaltou a rua tal, não fez a limpeza correta. Eu, quando fui repórter em Guaianazes, relatei muito desses casos, né? E é nada mais interessante e bom para nós ver essas conquistas sendo realizadas, né? Então, eu acho que esse tom satisfatório que vem em você através do seu veículo de comunicação é compensador. Vale todo o esforço de 27 anos de luta, de 27 anos de coisas que deram certo, como você salientou, de coisas que também não foram, que não deram tão certo, porque faz parte, mas você vê o teu trabalho servindo a comunidade é o mais importante aí. Isso te consolida como uma força, não só na Zona Leste, mas também na cidade. Te torna uma pessoa respeitável, né? Você já ganhou um título na Câmara Municipal, né? Como cidadão paulistano, uma coisa que é feita para poucos, você conseguiu. Na verdade, eu acho que eu sou o único diretor de jornal regional que tem o título de cidadão paulistano de São Paulo. Então, é um título que me honra, assim, foi dado pelo vereador Ricardo Teixeira. Mas eu acho, assim, que era importante mandar um recado para quem está na área da comunicação, lembrar isso, que a gente nunca pode ficar parado, né? Que você tem que avançar, evoluir, e a tecnologia está aí para você não ficar apavorado com uma nova ferramenta na área da tecnologia, e sim procurar entender, estudar, aprimorar, né? E, se for o caso, abraçar essa nova ferramenta, como é o caso que nós estamos fazendo agora com o Acontece na ZL. Você tocou no assunto do podcast. A gente já está chegando no fim, né? Sim. Como você mesmo disse. O que você espera com o podcast? De coração. Eduardo, eu na verdade espero o podcast na ZL que ele venha abrir uma nova ferramenta de comunicação mais ampla para discutir assuntos que precisam de um tempo maior de discussão. Hoje o jornal impresso, tem pessoas que não querem ficar lendo mais o jornal impresso. Por outro lado, a rede social está cada vez mais reduzindo o tempo. Você vê que seu engajamento, né? Não, reduzindo. Não, eu me refiro na rede social. Instagram, Facebook, né? Sim. TikTok. Os vídeos lá agora tem 1 minuto e meio, está caindo para 1 minuto. E eu creio que vai cair mais ainda, né? Então, no caso do podcast, você pode chegar até uma entrevista de 1 hora, se quiser, né? Você pode fazer com tranquilidade e ter esse bate-bola aqui, olho no olho, né? Descontraído, à vontade. E é isso que a gente espera, transformar essa ferramenta nessa nova mesa de debate das questões de interesse da Zona Leste. Não só questões estruturais, questões de logística, de questões de gestão pública mesmo, mas também aqueles assuntos mais assim, que aparece que é do cotidiano, do dia a dia dos moradores da região, e que às vezes você não dá muita atenção, mas que é importante para eles. Como, por exemplo, saber por que tem uma linha de ônibus que vive atrasando, se tem uma programação contratual prevendo que aquela linha de 20 minutos tem que atender, passar naquele ponto de ônibus. Por que chega a 50 minutos? Né? E aí dá voz para essas pessoas que não têm voz. Chamar um dia para ser entrevistada aqui, uma dona de casa que pega... esses dias eu vi um vídeo muito bacana de uma dona de casa que mora aqui no Jardim Helena e que ela faz uma trajetória que para chegar no ponto final de trabalho dela, ela leva mais de 3 horas. Ela pega 3 ou 4 trens e mais 2 ônibus para chegar lá.
Então, quer dizer, são pequenas histórias dessas, como essas, que nós vamos poder estar desenvolvendo ao longo aqui das nossas entrevistas, e aí sim contribuir de forma mais efetiva para, se pudermos, interferir um pouquinho para melhorar a qualidade de vida dos moradores da nossa região, contribuir para dar mais prazer para as pessoas não ficar morando na Zona Leste como se fosse aqui o último lugar do mundo que a pessoa quer morar, porque eu moro aqui na minha região há muito tempo e eu tenho muito prazer de morar no bairro que eu moro, que é aqui bem no coração da Zona Leste, na Vila Curuçá. Então é o nosso desejo sincero, que o podcast seja essa nova trincheira de comunicação para melhorar ainda mais a vida das pessoas aqui no nosso entorno. Legal, Divaldo. Obrigado. Foi um prazer conversar contigo. Não foi nenhuma entrevista, né, Divaldo? Foi um bate-papo. A gente já se conhece há tanto tempo. Então foi um bate-papo descontraído, onde você pôde expor todas as situações que você viveu ao longo desses 27 anos. Sim. Vida longa ao Grupo Acontece, sim, tá bom? Amém. E aos nossos seguidores, fiquem atentos ao nosso canal e fiquem ligados aí nas próximas entrevistas que o Divaldo Rosa estará realizando.